Eu quero louvar a Deus por todos que estão aqui nesse lugar essa noite, para que nós possamos entregar o nosso culto ao Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo de número 10. Lucas capítulo 15, versículo 10, para a nossa meditação essa noite. Quem foi encontrando, diga glória a Deus. Versículo 10, Lucas capítulo 15, diz assim: E eu também vos digo que há uma maior alegria perante aos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu queria contar até 13, que toda a igreja lêssemos todos juntos, tá bom? No 3, 1, 2, 3. Eu também vos digo que há uma maior alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós entramos em Lucas capítulo 15, sabemos que a mais popular de todas as histórias que estão incubadas nesse capítulo 15 trata-se do filho pródigo. Trata-se do pai apaixonado por um filho que se perdeu, mas que, embora o tempo passe, embora demore o tempo do retorno do filho para casa, irmão, né? O pai jamais deixa de amar seu filho. A história mais importante do capítulo 15 talvez seja essa: o amor de um pai incalculável, incansável, na esperança que seu filho venha retornar para casa. São 3 parábolas falando de um único assunto: a parábola da ovelha perdida que se perdeu, e também a parábola da mulher que perdeu a dracma perdida. E por última parábola das 3, nós temos a parábola do filho perdido e do amor do pai que jamais cansa na esperança de que seu filho seja achado. O que nós temos que entender é que essa frase que nós lemos no capítulo de número 15, o versículo de número 10, dizendo que há uma alegria de tão grande modo perante aos anjos de Deus que estão nos céus por um pecador que se arrepende, ela é a frase principal do capítulo 15. Está falando sobre arrependimento, está falando sobre retorno, está falando sobre reviravolta, recomeço, está falando sobre autoexame, cair em si, está falando de metanoia, mudança de mente. Quando nós estudamos sobre a primeira parábola, nós vemos que Jesus está contando o versículo de número 1, o capítulo 15, diz que aproximando-se de Jesus todos os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores, para ouvir Jesus pregar. Versículo 2: e os fariseus e os escribas também se aproximaram e murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come junto com eles. Nós vemos aqui que Jesus veio ao mundo, está exercendo o seu ministério pela qual ele foi enviado da parte de seu pai, que foi trazer de volta os filhos que estavam perdidos da casa de Israel. E nós vemos que com Jesus não tem argumento algum que possa impedir de Jesus ir ao alcance daqueles que haviam se perdido.
Em João capítulo 1, nós sabemos que está dizendo, nos primeiros versículos, falando de que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus desde o princípio de tudo, e nada do que foi feito, senão pelo Verbo, senão pela palavra que é o próprio Cristo. E vai dizer também que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus também não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi dado-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, não da vontade da carne, nem do sangue, nem do homem, mas sim procedente da vontade de Deus. Quando João capítulo 1 está falando de tudo isso, está falando do propósito de salvação da humanidade. Está dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Não está dizendo simplesmente que ele veio salvar só Israel. Não está dizendo simplesmente que ele veio salvar os judeus. Está dizendo que ele veio salvar os seus. Está dizendo que ele veio salvar os que estavam no mundo. Está dizendo que ele veio salvar a humanidade. Mas a humanidade não o reconheceu. Mas aqueles que o reconheceram e o receberam, a estes foi dado-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E quem é que estava no mundo que não o conheceu? Mas quem foi aqueles que os reconheceram? Foi esses que estão aqui essa noite, e também aqueles que o reconheceram lá atrás, no tempo em que ele foi crucificado. Se nós o reconhecemos que ele é o Filho de Deus, nós temos o direito que foi imputado nele de sermos filhos do Altíssimo, porque ele veio para todos, mas não foi a todos que o receberam, foi minoria que o recebeu, mas graças a Deus que uma minoria, uma pequena parte, uma pequena porção está viva até a noite de hoje, e nós podemos dizer que nós o recebemos como Filho de Deus e como a palavra de Deus manifestada. Nós o recebemos. Quando Jesus conta essa parábola para aqueles que estão me escutando, diz o versículo de número 1, versículo de número 2, que ele está ensinando para os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores. É isso que a nossa Bíblia diz, versículo 1. E eles param para ouvir o que Jesus está falando e ensinando. Versículo 2 diz que os fariseus e os escribas se aproximam também e começam a maldizer-se, a murmurar contra Jesus, porque simplesmente Jesus senta e come e prega para eles. Nos dias que Jesus veio ao mundo para alcançar a humanidade, não tinha rabino, não tinha sacerdote que parasse em meio a uma praça pública, que parasse em meio a um campo, que parasse embaixo de uma árvore para sentar ou para dialogar com alguém que era pecador. Um sacerdote, um rabino, não tinha costume na época, não era corriqueiro isso, parar debaixo de uma árvore, parar em meio às praças, parar próximo aos tanques, parar à margem dos caminhos, parar em meio àquela roupa, aquele grupo de pessoas necessitadas, para dialogar com elas. Não era costume de ver um rabino, de ver um sacerdote assim. Eles não se misturavam, eles não tinham acesso ao templo, eles não tinham acesso à casa de Deus. E quando Jesus se manifesta como Filho de Deus e Salvador do mundo, Jesus vai até estes, come com eles, senta com eles e começa a pregar para esses as boas novas. Quando os religiosos veem tudo isso acontecendo, eles se escandalizam e começam a murmurar, dizendo: porque este faz isso?
Lembre-se que os pecadores, ou os pobres, os defeituosos, os enfermos não tinham acesso ao templo de Salomão, a casa de Deus. Então, quando Jesus se manifesta em busca das ovelhas que estavam perdidas, Jesus está dizendo: se estes não têm acesso ao templo, se estes não têm acesso à casa de Deus, eu que sou o templo de Deus manifestado, eu vou na direção daqueles que precisam serem alcançados pela palavra que tem que ser pregada no templo. Só que a verdade é essa: a palavra não era mais pregada no templo, a palavra verdadeira, genuína, não era mais anunciada no templo. É aí que Jesus aparece dizendo: eu vou pregar fora. Porque aqueles que já são sarados, aparentemente é o que Jesus está dizendo, os que já são curados, os que já têm acesso ao templo, estes não precisam de médico. Os necessitados são aqueles que estão fora, são aqueles que estão perdidos, são aqueles que se esvaíram pelos seus próprios caminhos, cada um haviam se apartados pela sua própria vontade, e ele fez recair sobre ele, é o que Isaías 53 está dizendo: o castigo que nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aí Jesus está dizendo: se não tem templo para receber ou para alcançar aqueles que estão perdidos, eu vou ser o templo dos necessitados. Se não tem templo para alcançar as ovelhas que estão perdidas, eu vou atrás daqueles que se perderam. E graças a Deus que Jesus é diferente, ou totalmente eu posso afirmar isso. Ele não tem compromisso algum com o costume da época, ele não tem compromisso algum com a religião da época. Jesus está dizendo: se ninguém consegue colocar quem precisa dentro do templo, eu saio do templo e vou alcançar do lado de fora. E essa é a graça do evangelho. Ele nos alcançou do lado de fora, ele nos alcançou do lado de fora do templo, ele nos alcançou do lado de fora da religião, ele nos alcançou do lado de fora dos costumes, graças ao nome dele. E é por isso que o nome dele é Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, admirável. É porque ele nos alcançou do lado de fora. E diz a Maurício: impossível não lembrar de ti. Os fariseus e os escribas murmuravam, porque a religião jamais quer que eu escute a verdadeira palavra, porque uma vez escutando a verdade vos liberta. Mas a religião será sempre um impedimento. O que eu acredito, o que eu fui gerado em minha fé, em minhas crenças, em minha casa, no lar de meu pai, no lar de minha mãe, será sempre um empecilho para que eu possa ser resgatado pelaquele que veio salvar os seus. Quem é os seus? Os seus se resume todos aqueles que já entenderam que ele veio para você. João capítulo 1, quando fala que ele veio para os seus remete, resume-se a todo aquele que já se colocou na palma das mãos dele. Os seus são todos aqueles que já pertencem a ele. Os seus são todos aqueles que já disseram: eu pertenço, eu sou exclusivamente dele. Os seus não se resume a calvinismo, os seus não se resume a arminianismo, o seu não se resume a metodismo, o seu não se resume a nenhuma linha teológica. Os seus é os que pertencem a ele. E eu queria perguntar aqui por bondade: só quem já entendeu que pertence a ele, levanta a mão para o céu, dê um grito de aleluia, porque você tem ar nos seus pulmões, você tem ar nos seus pulmões. Você que respira aí, dê um grito de aleluia, dê um brado de vitória, porque você já pertence a ele. Chorabaia labasturi picalamachore berraia.
nós já pertencemos a Ele. E diz que Jesus, querendo alcançar, quem é a ovelha perdida aqui, pastor? Em muitas nações que havia na época que Jesus veio, a nação de Israel, nós sabemos que é a nação escolhida, o povo de Deus, o povo que foi gerado nas entranhas de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga. Gênesis capítulo 12. Não existindo Israel, Deus disse: eu vou pegar um casal de idosos e vou gerar dentro deles uma nação para mim. Porque tudo que Deus faz, Ele não faz fácil. Deus pega um casal de anciões e diz: onde não tem mais condições de existir nada, vida alguma, eu vou gerar no ventre de Sarai e vou gerar no ventre de Abraão um povo que será tão numeroso como as estrelas dos céus e as areia da praia. Porque para Deus nada, 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 abra a mãozinha, abra. Para Deus nada, absolutamente nada. Lucas capítulo 1 versículo 37. Para Deus nada é impossível. É por isso que Ele escolhe Abraão e Sarai. É por isso que Ele escolhe Abraão e Sara. Deus está dizendo: eu vou criar um povo para mim, um povo que não tinha condição de existir. Eu vou criar, eu vou gerar em um coração estéril, eu vou gerar em um ventre estéril, eu vou gerar uma esperança de não ter mais esperança. E abra a mão para cima, abra a mão para cima. Deus vai gerar no coração que não tem mais esperança. Deus vai gerar no ventre que não tem mais condição de gerar. Deus vai gerar em um lar estéril. Deus vai gerar em uma mente estéril. Deus vai gerar no estado estéril. Deus vai gerar no Brasil histérico. Deus vai gerar numa cidade histérica. Deus vai gerar. Deus vai dar crescimento. Deus vai dar existência. Deus vai dar vida. Deus vai arrancar de dentro. Deus vai colocar de pé. Deus vai levantar. Deus vai fazer caminhar. Deus vai abençoar. Deus vai usar. Deus vai levar para cima. E o nome de Deus será engrandecido. É no meio da pandemia que Deus vai abençoar o seu povo. É no meio do acocho, é no meio da prova, é no meio da dificuldade que Deus vai tacar fogo no coração do seu povo. O avivamento vai descer sobre a terra quando nós entendermos o que Deus está fazendo no meio do seu povo. E de muitas nações que tinha, Jesus veio ao mundo e veio buscar justamente a ovelha que estava perdida. Jesus veio atrás de Israel que estava perdido. Pergunta para esse irmão que está do lado assim: tu está perdido? Ele veio por causa de você. De muitas nações que existiam na época, Jesus veio em busca de resgate, para trazer para si, para trazer para o seu aprisco a ovelha que estava perdida, o povo que estava perdido, a nação que estava perdida. Será que a nossa nação não se corrompeu? Será que nosso país não se corrompeu? Será que a igreja não se perdeu? Será que os nossos líderes não se perderam? Será que os nossos princípios, nossos valores, o que nós aprendemos como valioso, não se perderam? Aí Jesus vai contar uma história dizendo: olha, porventura não é assim que o homem, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, ele deixa as 99 no meio do deserto? Leia o versículo 4. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu para reencontrá-la?
e não vai atrás daquela para reencontrá-la? A pergunta que não quer calar: será que nós já nos encontramos com Ele de verdade? Porque o termo aqui no português é bem claro: porventura não deixa as 99 no meio do deserto em busca de reencontrá-la? Tudo que nós estamos passando, Deus está criando a situação, uma bola de neve. Deus está criando um ambiente, um clima favorável, propício, para que o Espírito Santo desça. E nós que um dia estivemos com Ele lá atrás, nós viemos novamente nos encontrar com Ele, reencontrar a Ele de verdade. O que Deus quer fazer no Brasil, na minha família, eu creio nesses últimos dias, no coração da igreja, no meio do povo de Deus, sobre as nações da terra. Eu sei que os meus olhos alcançarão isso. É um reencontro do Senhor com a ovelha perdida. É um encontro do Senhor com as nações perdidas. É um reencontro do Senhor com a igreja que estava perdida. E o curioso é que o texto diz que Ele deixa as 99 no deserto. Ele não deixa no aprisco, Ele deixa no deserto. O curioso, irmãos, é que aqui no capítulo 15, nos primeiros versículos até o 7, do 1 ao 7, a ovelha se perdeu, e o bom pastor, que é Cristo, Ele vai atrás para reencontrá-la, porque ela se perdeu. No capítulo 15, do versículo de número 11 até o versículo de número 32, fala do filho pródigo. O filho pródigo está na casa, e o filho pródigo, ele pede para sair, e o pai não vai atrás. Observe que são 3 parábolas falando da mesma coisa. E uma diz que a ovelha se perdeu enquanto estava com ele, mas aqui se perdeu, o bom pastor foi atrás. Mas aquele que já se deleitava e tinha tudo, e era a segunda pessoa, talvez o irmão mais velho também tivesse ali, tinha tudo para existir isso no judaísmo, a unidade, 2 filhos representam a unidade, tinham tudo para ser a segunda pessoa do pai, os 2 de forma unida. Mas só o filho que pediu para sair da casa. Por que que a ovelha perdida, o bom pastor foi atrás? Por que que o filho que estava na casa, o pai não foi atrás? Porque Deus não rejeita nenhum de seus filhos. E Deus não anula a capacidade de nenhum dos seus filhos, mas a liberdade de decidirmos o que nós queremos da nossa vida, Deus não pode decidir por nós. Pergunta para quem está do teu lado: tu vai ficar na casa ou tu vai sair da presença do Pai? Aí diz que o bom pastor pegou, achou a ovelha, versículo de número 5. E quando reencontra, coloca sobre os seus ombros, muito insatisfeito. E ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se perdera. Diga comigo: a minha ovelha. Ele está dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que se perdera. Eu quero lembrar você que você tem um dono, você tem alguém que está à procura de você, você tem alguém que diz: é meu, eu não abandono, é meu porque eu comprei por alto preço. Eu quero dizer que você pertence a Deus, que pode acontecer o que aconteça, o bom pastor sabe quem é você, e sabe que você pertence a Ele, e nada vai apagar o que você representa para Ele e o que Ele é sobre você. Você pertence a Ele. A minha ovelha. 7. E digo-vos assim também, que
que haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A mesma frase do versículo número 10, ele vai contar uma segunda história. Versículo número 8, versículo número 9. Ou que vos dizes que certa mulher tendo 10 moedas de prata, em outras traduções está dizendo 36 gramas de prata, e perde pouco mais de 3 gramas. Está falando das dracmas. Diz que a mulher perdeu uma dracma e diz, vírgula, porventura não acende ela a lâmpada, varra a casa e busca com cuidado, diligência, dedicação até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei o valor, eu achei a dracma, eu achei as 3 gramas de prata que havia se perdido. Essa segunda história, Jesus está falando de Israel. Jesus está contando para os religiosos que ali estão, está contando para os pecadores, está contando para os publicanos que roubavam. Está dizendo, olha, vocês são essa mulher, vocês que me escutam são essa mulher. A nação de Israel é essa mulher, e vocês perderam o que era mais essencial para vocês. Jesus está pregando em forma de parábolas, e você já deve ter encontrado na Bíblia dizendo que ele diz para os discípulos, olha, bem-aventurados sois vós, porque a vós foi dado-lhes o mistério, o dom de entender o que eu vos falo. Mas aquele que não foi dado, até isso será tomado. O que Jesus está querendo dizer é que quando ele fala por parábola, aqueles que já o receberam entendem o que Jesus está falando, mas aqueles que são sábios da época, Jesus está dizendo, esses nada sabem. Esse, quando eu vos falo, eu vos falarei por parábolas, até o que eles têm, que é o conhecimento humano, quando eu começar a falar por parábolas, até isso será tomado. Jesus está dizendo, vocês têm, porque são meus discípulos. Só quem tem a sabedoria do alto, levante a mão para cima. Jesus está dizendo, vocês têm, vocês me entendem porque vocês são meus. Mas aqueles que não são meus, que pensam que têm, até isso vos será tomado. É por isso que quando ele prega, os fariseus não entendem, os escribas não entendem, Caifás e Anás não entendem, porque o que eles têm, quando Jesus prega, até isso é tomado, porque Ele próprio é a sabedoria, Ele é a essência, Ele é a excelência, Ele é o dínamos, Ele é todos os cálculos da matemática, Ele é o beta, Ele é o ômega, Ele é o alfa, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo e a realização de todas as coisas. Ele é a totalidade de tudo. Aí Jesus está contando por parábola, dizendo, o meu povo, ó Israel, vocês perderam uma dracma perdida, vocês perderam o que era importante, vocês perderam os princípios de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vocês se agarraram mais ao Talmud, que é o livro sagrado dos judeus. Vocês se agarraram mais aos dogmas, vocês se agarraram mais aos costumes, vocês se agarraram mais às tradições, e se esqueceram do principal, que é amar o próximo como a si mesmo. Vocês se esqueceram o principal de tudo, que vocês são povo de Deus. Mas vocês perderam os valores, vocês perderam os princípios. Jesus está dizendo, ó nação de Israel,
Está faltando alguma coisa sobre vocês. Vocês perderam a essência. Vocês perderam a promessa. Perdão, vocês perderam a bênção que viria sobre vós. Eu estou sobre vocês e vocês não me receberam. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 10: e é por isso que eu vos digo que há uma maior alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus está dizendo para Israel: é necessário se arrepender. É necessário reconhecer que vocês precisam se arrepender. Ele vai contar a terceira parábola do filho amado pelo pai, que o amava com amor incondicional, incansavelmente, na esperança do filho retornar para casa. E o versículo de número 31 e 32 encerra falando: e ele então disse: filho, o pai dizendo para o filho da casa: tu sempre estás comigo e todas as coisas que são minhas pertencem a ti. Mas era necessário que nós fizéssemos uma grande festa e nós nos alegrássemos muito, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Teu irmão estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15 está falando de arrependimento. E eu quero pontuar algumas coisas para nós sermos breves essa noite. Do que eu preciso me arrepender? A primeira lição, o ensinamento do que eu preciso me arrepender, vem para cá, eu perdi a hora. Eu preciso me arrepender em primeiro lugar. Estou voando com o horário novo. Eu preciso me arrepender da minha omissão. Eu preciso me arrepender imediatamente de eu ser uma pessoa omissa. Eu não posso ser omisso. Eu não posso me esquivar da minha responsabilidade. A igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias precisa entender o seu papel na terra e precisa deixar de ser uma igreja omissa. Nós precisamos deixar de sermos pessoas conformadas. Nós precisamos sermos pessoas inconformadas, como falou o Alisson Levi ontem dando o estudo. Nós temos que sermos pessoas que viemos se levantar para anunciar as boas novas, para ir atrás dos perdidos, para mostrarmos que nos arrependemos de verdade, para mostrarmos que somos nova criatura, para mostrarmos que temos amor de verdade, para mostrarmos que temos transformação do Senhor em nossas vidas. A igreja de Senhor Jesus na terra precisa se arrepender da sua omissão de pregar o verdadeiro evangelho, deixar de ser omissa, covarde o suficiente para pregar simplesmente o que massageia os ouvidos dos pecadores, dos perdidos que precisam serem alcançados pelo poder do evangelho genuíno. É o evangelho que salva, é o evangelho que repreende, é o evangelho que testifica, é o evangelho que me faz renunciar ao meu eu, é o evangelho que me faz ter esperança, é o evangelho que me faz aborrecer o pecado. E eu quero dizer, nação brasileira, a nação cearense, a cidade a qual nós estamos, a cidade de Chorozinho, é tempo de nós pregarmos o evangelho. Eu preciso me arrepender da minha omissão. Eu não posso ser omisso. Em segundo lugar, a igreja precisa se arrepender da sua infidelidade. Nós somos uma igreja infiel. Não amamos a Deus como nós deveríamos amar. Não somos para Deus o que Deus merece, o que nós devíamos ser.
Temos que pedir a Deus perdão da nossa infidelidade, da pouca fé que temos, de muitas das vezes tememos até a morte. Que geração de igreja é a nossa, que tememos mais a morte, em vez de temer aquele que tem o poder de colocar a alma no inferno, e também do inferno arrancar a alma que no inferno está, que tem o poder de sepultar, mas também tem o poder de tirar da sepultura. A nação brasileira, a igreja do Senhor, tem que se arrepender nesses últimos dias da sua frieza espiritual. A igreja, a nação, o povo de Deus tem que se arrepender da frieza espiritual que muito de nós vivemos. Vamos ficar de pé. E não basta nós botarmos culpa sobre a frieza espiritual que eu vivo, sobre a frieza espiritual que você vive. Na pandemia que surgiu, no desemprego que veio por conta de tudo isso. Não basta eu botar culpa na frieza espiritual que nós vivemos, no governador, no presidente. Não podemos, nós temos que nos arrependermos e dizermos a Deus: aviva a tua obra. Temos que rasgar o nosso coração e não simplesmente as nossas vestes. Temos que manter a chama acesa em nosso peito de forma constante, genuína, verdadeira, a tempo e fora de tempo. Não é a pandemia, não é o desemprego, não é o governo, não é o presidente, não é nenhuma outra coisa que vai arrancar o fogo do Espírito Santo que arde em nós. A maior alegria nos céus perante aos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria no céu por conta disso. A igreja do Senhor Jesus tem que se arrepender de nós não conseguirmos obedecer a Deus. Dizemos que obedecemos, mas de verdade não. Tememos mais as leis que são impostas do que as leis de Deus. É tempo de nós voltarmos o nosso coração para Ele e pedirmos o verdadeiro arrependimento, para que as pessoas possam ver em nós que existe alguma diferença. Nós como igreja temos que nos arrepender nesses últimos dias das nossas alianças que fizemos, coisas que nos afastaram de Deus, coisas que eu fiz lá atrás. Eu me lembro de Josué capítulo número 7, aqui eu vou encerrar, que a nação de Deus havia vencido reinos, gigantes, derrubado muralhas, passado tanto o Jordão quanto o Mar Vermelho a pé enxuto. Mas surgiu alguém no meio do povo de Deus chamado Acã, que se embelezou com uma túnica que era da Babilônia, com algumas coisas, utensílios, poucas coisas, e acabou colocando no meio do povo de Deus. Até o povo de Deus descobrir, houve grandes perdas, batalhas, homens morreram, mulheres morreram, crianças morreram. Mas chegou o tempo que Acã saiu do meio do povo. E eu creio que sobre o nosso Brasil, eu creio que sobre o nosso estado,
Eu creio que sobre a nossa igreja, eu creio que sobre a nossa cidade, se nós orarmos como Deus merece, que nós viemos orar com sinceridade, Deus vai tirar o espírito de Acã, Deus vai tirar o espírito de morte, Deus vai tirar o espírito do roubo, Deus vai tirar o espírito da malaliança, Deus vai tirar o espírito da mentira do meio do povo de Deus. Coloca a mão no peito, coloque a mão no peito, feche os teus olhos. Eu queria dizer que onde essa palavra venha chegar, que onde você escutar alguma parte desse sermão essa noite, saiba que a Igreja Batista El Betel está orando e crendo pelo avivamento sobre a terra. Você que escuta pelo Facebook essa noite, saiba, escute e grave isso. Deus está escolhendo você para participar de um grande avivamento. O espírito de Acã irá sair do nosso Brasil. Oh, Espírito Santo. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Espírito Santo, Espírito Santo. Messias adorado, esperado por nós, quão precioso Cordeiro de Deus. Feche os teus olhos e adore, adore. Pode ser seu último culto, tomara que não. Quão precioso Cordeiro. Adore como se fosse seu último culto. Adore como se fosse a última noite. Adore, ofereça seu melhor a Ele. São como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Renova, Senhor, renova. Só teu nome é doce como mel. Oh, Senhor, batiza, batiza, batiza. Só teu nome é doce como mel. Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco. Oh, Senhor, derrama, derrama a tua cura, derrama a tua cura sobre o nosso Brasil, sobre o nosso estado. Emmanuel, Deus conosco. Um coração igual ao teu, um coração igual ao teu, meu mestre, meu mestre. Nós nos arrependemos, Senhor, Coração igual ao teu, clamando, Senhor, pelo teu perdão sobre nós, sobre o teu povo, sobre os nossos governantes, sobre os nossos líderes, sobre os nossos antepassados lá atrás que erraram. Perdoa-nos, Senhor. Sai da nossa terra.
é Jesus, o nome dele é Jesus. É o Yeshua HaMashiach. Espírito, 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 que o teu perdão desça sobre nós. Que o Senhor, Pai, venha nos fazer entender que nós somos teus e o Senhor é nosso. Leva-nos para casa, Senhor, debaixo da tua potente e poderosa mão. Nos dê uma boa noite de sono, nos livra de todo o mal. Livra a nossa família. Livra, Senhor, a nossa cidade, os nossos governantes. E que haja um arrependimento sim igual, como nunca houve antes. E que haja um derramamento do teu Espírito Santo sobre o Brasil, sobre as nações. Porque o Senhor veio para o que eram seus e nós somos o teu povo. E a tua terra clama, a tua terra geme, a tua terra, Senhor, grita desesperadamente pela tua misericórdia, pelo teu poder, pelo teu favor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Seja bom para conosco, é o que nós choramos e é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja aplaude e engrandece o nome do Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado a Deus. Amém. Irmãos, amanhã nós temos oração.